Alô, boa noite. Espero que agora esteja funcionando a internet. Eu sei que o amigo meu, Leonardo Rosa, o defensor mais chato do Rio de Janeiro, está online. Peço desculpas, problema de internet do provedor. Casa de funcionário público, certamente a internet não é tão boa e o roteador ainda é made in China, complica mais a nossa live. Espero que agora o provedor esteja funcionando bem, fornecendo os sinais de forma adequada para a gente não ter mais essa interrupção abrupta. Fala, Léo, tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, é um tema que desperta paixões políticas e ideológicas, então vamos tentar manter um estudo sério e técnico. Eu tenho a minha opinião, como eu disse, opinião jurídica sobre o tema, acho que muitos também têm. Aqui a gente não está querendo fazer proselitismo, tentando convencer ninguém, mas sim simplificar e tornar essa questão tão complexa mais compreensível. Para aqueles que não têm muito conhecimento da matéria, eu tenho que saber separar e distinguir prisão cautelar da pena definitiva, que é o cumprimento de pena, que é a execução antecipada ou provisória da pena. A prisão cautelar ou processual, ela se diferencia da pena, da prisão definitiva, porque a primeira prisão cautelar é uma privação de liberdade, sim, mas no curso da investigação ou do processo, ou seja, antes da condenação. A condenação, ela já não é mais uma prisão cautelar ou processual. Ela é uma prisão definitiva, chamada também de pena. Agora, nós temos três espécies de prisão cautelar. A prisão em flagrante, do 302 do CPP, a preventiva, do 312, e a temporária, da famosa Lei 7.960. Os fundamentos dessas três prisões são, resumidamente, deixei até em vermelho, porque aqui o objeto não é exaurir a matéria de prisão provisória, prisão cautelar, mas sim saber se é compatível com o princípio da presunção de inocência ou não a execução provisória e antecipada da pena, que não se confunde com a prisão processual. A primeira prisão provisória, que é a prisão em flagrante, é quando a gente estiver cometendo um crime, ou acaba de cometê-lo, ou perseguido e detido logo após, ou encontrado com objetos do crime logo depois da prática do crime. Basta você ler o 302. Esse é o fundamento dessa primeira espécie de prisão provisória. A prisão preventiva, por sua vez, está no famoso 312. É para a garantia de 4 requisitos: ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Hoje até temos um quinto motivo autorizador da prisão preventiva no novo parágrafo único do 312. É quando uma medida cautelar alternativa à prisão é descumprida. Mas basicamente existe um requisito básico e fundamental para a prisão preventiva, como diz o Supremo. É para evitar um risco, uma probabilidade de reiteração delitiva durante o processo. Ou seja, se o réu, por exemplo, já foi condenado por 10 crimes sexuais e está respondendo ao 11º crime com um processo em andamento, seria, teoricamente, um caso de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidenciada pela alta probabilidade de reiteração delitiva se ele responder ao processo solto. E, finalmente, a prisão temporária para viabilizar uma investigação criminal, porque a prisão temporária é uma prisão típica do inquérito policial. A gente tem que saber diferenciar isso, até porque o próximo ponto é exatamente neste aspecto. Existe uma premissa básica nessa discussão da execução antecipada da prisão, da pena. Se não houver um fundamento para a prisão cautelar,
e a gente acabou de ver os fundamentos, resumidamente, a regra do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é que ele responda ao inquérito ou ao processo em liberdade até a sua condenação. Essa é a regra, uma das consequências do princípio da presunção de inocência. Eu prefiro o princípio da não culpabilidade, até porque eu li com vocês a redação do artigo 5º, inciso 57, ninguém será considerado culpado, a não ser após sentença condenatória transitada em julgado. Uma das consequências é a chamada regra de tratamento principiológico da presunção de inocência ou da não culpabilidade. E a regra de tratamento a esse indiciado do inquérito ou a este réu do processo é que a regra seja que ele responda ao inquérito ou ao processo em liberdade. A sua prisão provisória, seja preventiva, seja temporária, são prisões de cunho excepcionais. Então, esse é o primeiro ponto preliminar que a gente tem que destacar. Por quê? Porque a prisão provisória, ela dura até a condenação. E a grande pergunta que eu faço é que quando ele começa a cumprir a sua pena imposta pela condenação, cessando então a necessidade de fundamentar em caráter excepcional a sua prisão provisória, a sua prisão cautelar. É a partir da condenação em primeira instância? Porque a partir da condenação em primeira instância, como acontece nos Estados Unidos, você já não está mais preso provisoriamente e o juiz não precisa mais fundamentar com base no 312, prisão preventiva, ou no caso de prisão temporária, Lei 7.960, até porque a prisão temporária ela só cabe no inquérito policial. Eu sei que a prisão provisória ela dura até condenação, mas que condenação é essa? Condenação de primeira instância? Condenação de segunda instância, como o Supremo está dizendo hoje, essa é a posição do Supremo. Você começa a cumprir a sua pena, cessando a necessidade do juiz fundamentar a prisão provisória a partir da condenação de segunda instância. Porque a partir de segunda instância, a sua prisão já não é mais a prisão provisória, a prisão cautelar, mas sim a sua pena, a sua prisão definitiva. Ou a sua pena, cessando a necessidade da prisão provisória, só passa a ser cumprida a partir da terceira instância, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça, com acórdão do STJ. Porque esse posicionamento é do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. E só numa quarta posição, que seria realmente com efetivo trânsito em julgado, com exaurimento de todos os recursos, incluindo recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Essa é a posição minoritária dos demais ministros, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e ministro Celso de Mello. Então, eu não tenho dúvidas. Prisão provisória ela é exceção, ela não é regra. Faz parte da regra do tratamento principiológico da presunção de inocência. E a prisão provisória ela tem que ser fundamentada com base no artigo 312. Porque se não houver fundamento 312, esse réu ele tem que responder ao processo como? Preso ou solto? Solto. Até a sua condenação. Porque quando há condenação, a gente não tem mais prisão provisória, mas sim cumprimento de pena. A grande dúvida é saber a partir de quando vale a condenação para iniciar o cumprimento de pena, afastando a necessidade do fundamento da prisão preventiva. Porque no Brasil nós temos 4 instâncias. A primeira instância, juiz togado. Segunda instância, o tribunal local, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal. No Brasil temos uma terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, que se acessa via recurso especial. E temos uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário. E no direito comparado, nos Estados Unidos, se executa na primeira instância a condenação. Você, réu condenado, na primeira instância, você já inicia a sua pena, o cumprimento, a sua execução da sua pena, da sua prisão definitiva. Na França, só na segunda instância. E esse é o posicionamento adotado pelos ministros do STF na famosa votação que nós vamos analisar daqui a pouco.
No intermediário, numa posição intermediária, nós temos o Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que só defendem a execução da pena quando a condenação for proveniente de um acórdão condenatório do STJ. E os outros 3 ministros, como acabei de citar, só se executa a pena com a condenação da 4ª instância, do efetivo trânsito em julgado com julgamento do recurso extraordinário do STF. Essa é a posição dos demais 3 ministros minoritários. Bom, o que nós vamos ver agora, meus amigos, é a evolução legislativa desse assunto. Como o legislador tratou essa matéria desde o CPP de 41. Eu acho que vale a pena. Entre aí no site, digite CPP original, e veja como era a redação original do artigo 594, 594. Meus amigos, de novo, não estou aqui para fazer debates políticos e ideológicos, estou aqui para fazer uma análise jurídica e vamos deixar as perguntas para o final. O tema já é difícil pela sua própria natureza, com interrupção piora. Mas eu vou colocar para vocês a evolução legal do assunto. Abram o CPP original. Vou colocar aqui na tela. Vocês verão que o CPP original, e eu peço para vocês abrirem na internet para verem que eu não estou mentindo, dizia no artigo 594 CPP de 41, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão. Pasmem vocês. A prisão provisória, ela acabava e iniciava a pena com a condenação de primeira instância. Isso acontecia assim no Brasil desde 1941. Desde 1941, o Código Processual Penal brasileiro determinava a execução decorrente da condenação em primeira instância. Depois essa legislação evoluiu em 1973, manteve essa execução na condenação de primeira instância e não de segunda, quando o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e de bons antecedentes. Abram o CPP original na internet de vocês para conferirem. Eu não estou mentindo. Desde 1941, havia previsão de execução da pena na condenação. E não era nem de segunda instância, mas de primeira instância. Porque o réu não poderia apelar sem recolher-se à prisão. E aqui já não era mais a prisão provisória. A lei não dizia, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, se ele colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Isso aqui era uma sentença praticamente executada de forma automática com a condenação, repito, de primeira instância. E a modificação do CPP, do artigo 594, a modificação ulterior, que foi em 1973, mantinha essa redação, o réu não poderá apelar sem colher essa prisão. E só previa uma exceção, salvo se primário com bons antecedentes. Assim era a jurisprudência do Supremo. O Supremo já dizia isso. Eu coloquei um acordo para vocês de 94. Decorrido o prazo da interposição de recurso pelo MP, sem que este se encontrasse preso para apelar, não está colocando em risco a ordem pública, não. Não existe fundamento da prisão preventiva, até porque aqui já não é mais prisão preventiva, aqui já não é mais prisão provisória. Preso para apelar, não podia o tribunal de segundo grau ter conhecido do apelo. E nós tínhamos 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Eu não estou falando se eu concordo ou discordo. Eu estou dando a evolução legal. A lei é jurisprudencial. A lei dizia que executava essa pena na primeira instância e não na segunda. A jurisprudência suprema mantinha esse entendimento legal. O STJ tinha súmula, meus amigos, em 1990. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Ou seja, o 594, que exigia que você, réu, cumprisse logo a sua pena para poder apelar, não ofendia a presunção de inocência. STJ número 9. O STJ, inclusive, tinha uma segunda súmula, 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo,
que é o caso do recurso especial e recurso extraordinário, porque são dois recursos constitucionais que só discutem teses jurídicas, porque todo mundo sabe que o recurso especial é só quando o acórdão de segunda instância violar lei federal. Todo mundo sabe que o recurso extraordinário para o STF é só quando houver violação da Constituição. São dois recursos constitucionais que não possuem efeito suspensivo. Consequentemente, a decisão recorrida especial e extraordinariamente tem a sua eficácia imediata. E o STJ, inclusive, emanou o enunciado 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo, que era o caso, recurso especial extraordinário contra acórdão em segunda instância, não obsta a expedição de mandado de prisão. Não obsta a expedição imediata de mandado de prisão. Como a gente sabe, esses dois recursos, como eu disse, não possuem efeito suspensivo. Estavam no artigo 26 da Lei 8.038, e esse artigo 26 foi revogado pelo novo Código de Processo Civil, mas que manteve, de novo, a ausência de efeito suspensivo para os recursos constitucionais no artigo 1029. Então, meus amigos, desde 1941 até 2009, quando o Supremo, então, diz que não admite mais a execução provisória de acórdão de segunda instância, foi em 2009 que o ministro Eros Graal, relator do acórdão HC 84078, decide que, mudando toda a jurisprudência brasileira, cancelando duas súmulas do STJ, o Supremo, por 7-4, julga esse habeas corpus e diz: toda prisão automática decorrente da pena em primeira ou segunda instância são incompatíveis com a presunção de inocência. Toda prisão automática decorrente de condenação de primeira ou de segunda instância, toda prisão é incompatível com a presunção de inocência. Houve uma mudança em 2009. Porque, repito, a execução da pena em primeira instância tinha previsão legal, tinha autorização jurisprudencial, e a execução da pena na segunda instância era matéria sumulada. STJ 267. Eu não estou mentindo. Então, não me diga que prender em segunda instância é uma novidade na nossa legislação e na nossa tradição jurisprudencial, porque não é. Pelo contrário, a nossa origem legislativa previa prisão automática na condenação de primeira instância e não de segunda. A nossa jurisprudência sumulada autorizava a execução antecipada de acórdão condenatório de segunda instância. Só em 2009 que a gente rompeu a nossa tradição legal e jurisprudencial, proibindo a execução da pena da condenação, seja ela condenação de primeira instância, seja ela condenação de segunda instância. E a gente, então, retorna à jurisprudência original em 2016. É o famoso acórdão habeas corpus 126.292, onde os ministros do Supremo, por 6-5, voltam a enxergar a compatibilidade do cumprimento da pena decorrente do acórdão condenatório de segunda instância. Aliás, essa era a redação original do 594. O artigo 594 ele foi revogado em 2008. Tanto é, se você abrir hoje o novo CPP, o 594 está revogado a partir da reforma de 2008. Então, legalmente, era antigamente possível executar a condenação de primeira instância. Hoje não é possível porque o 594 foi revogado em 2008. Agora, a execução na segunda instância sempre foi a nossa tradição, inclusive com matéria sumulada, porque o acórdão de segunda instância ele pode ser, sim, recorrido, mas com recursos sem efeito suspensivo. Se esses recursos não possuem efeito suspensivo, a decisão recorrida, que é condenatória, ela tem que ser
executada imediatamente. E ser um acórdão executado imediatamente significa expedição de mandado de prisão, matéria sumulada. Em 2009, a gente rompe essa tradição. Em 2016, nós voltamos à jurisprudência original. Então, repetindo, é uma análise histórica. Na verdade, o ponto fora da curva, não sei se vocês perceberam, mas, voltando aqui, o ponto fora da curva na legislação e na jurisprudência foi entre 2009 e 2016, quando o Supremo proibiu a execução antecipada da pena. Porque de 1941 até 2009, tanto a legislação quanto a jurisprudência sumulada admitiam a execução antecipada de uma pena imposta na primeira instância, é o artigo 594 do CPP original, ou da segunda instância, que é a súmula 267 do STJ. Em 2016, essa polêmica que está causando todo no nosso cenário político, o STF volta às suas origens e passa a admitir, repito, novamente a execução da pena decorrente da condenação de segunda instância. E a execução provisória. Esse é o primeiro ponto histórico que a gente tem que deixar bem claro, numa análise imparcial. O segundo ponto que eu vou chamar a atenção de vocês e eu vou colocar inclusive no quadro, aqui, que a segunda controvérsia é saber qual é o núcleo essencial do princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade. A segunda controvérsia, para a gente dissecar o acórdão do STF, esse novo acórdão que volta às origens, que volta a admitir a execução antecipada da pena, é saber qual é o núcleo essencial do princípio da não culpabilidade. Esse princípio tem a ver com a prisão, com a execução da pena, ou tem a ver com o ônus da prova durante o processo e a reincidência. Porque se você entender que o princípio da presunção de inocência tem a ver com a prisão, você então só vai admitir a prisão definitiva depois da condenação transitada em julgado. Essa é a posição de 3 ministros do Supremo, porque os outros 2, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, admitem a execução antecipada, só que no STJ. Percebem isso? Só 3 que admitem a execução após o trânsito em julgado efetivo, que é o Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Os outros 2 ministros admitem a execução antecipada, mas não na segunda instância, mas sim no STJ. Então, se você entende que a presunção de inocência não tem a ver com a prisão, mas sim com o ônus da prova, meus amigos, todo mundo sabe que o único recurso que pode rediscutir fatos e provas é o recurso de apelação. Esse é um dos fundamentos da nova posição do Supremo, voltando às suas origens. Porque o núcleo essencial do princípio da presunção de inocência não tem nada a ver com prisão, tem a ver com ônus probatório. Ou seja, presume-se inocente até prova em contrário. Aliás, o conceito de presunção de inocência está no artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. E o artigo 8.2 da CADH diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Preste atenção no verbo comprovada, ou seja, a presunção de inocência até prova em contrário. E repito, prova da culpa do réu se exaure na segunda instância ou na terceira e quarta instância? Só na segunda instância. Todo estudioso de direito sabe disso. Há um único recurso que pode, repito, rediscutir provas é apelação para o tribunal local. Recurso especial e recurso extraordinário não podem rediscutir provas. A sua prova já foi sedimentada
de forma cabal, de forma irrecorrível. A sua culpa já foi formada no acórdão de segunda instância. Porque o recurso especial é para discutir eventual violação de lei federal. Não tem nada mais a ver com sua inocência ou culpa. O recurso extraordinário é só para discutir se o acórdão violou texto constitucional. Não serve para você rediscutir sua inocência ou culpa. Todo estudante de direito sabe isso, porque está no artigo 102 da Constituição, inciso 3, recurso extraordinário quando houver violação da Constituição. E está no artigo 105, inciso 3, cabe recurso especial ao STJ para discutir violação de lei federal. Voltando aqui à tela. Por sinal, o STF tem súmula sobre esse assunto. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. É matéria sumulada no Supremo. 279. Portanto, presunção de inocência não tem a ver com a sua prisão, quando você tem que cumprir a sua pena. Se na primeira instância, se na condenação de segunda instância, se na condenação de terceira instância ou se na condenação de quarta instância. Presunção de inocência tem a ver com a sua culpa, com a prova da sua culpa. Como, inclusive, diz o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. A propósito, não custa nada para você concursando, fazer uma remissão do artigo 5º, inciso 57, para o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque a presunção de inocência do artigo 557 tem a ver que presume sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E prova se exaure no acórdão de segunda instância. Porque o recurso especial que você vai interpor ou o recurso extraordinário que você irá interpor não se admite mais reexame de prova. Então, repito, a sua prova já está formalmente consolidada no acórdão de segunda instância, com o julgamento da apelação. E eu até fiz questão de colocar aqui. O artigo 557 tem a ver, repito, com prova e não com prisão. Porque a matéria prisional está no inciso 61. Não está no inciso 57, como esclareceu o próprio ministro Fux. O inciso 61 diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ora, o acórdão condenatório de segunda instância é uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, quando você parte de uma premissa que, a meu ver, é uma premissa equivocada, é claro que a sua conclusão também será equivocada. Se você parte da premissa que o artigo 557 trata de prisão, claro, se trata de prisão, você só pode cumprir a sua prisão definitiva, como diz o 57, depois da sentença condenatória transitada em julgado. O que você tem que ver é que o 57, presunção de inocência, não tem nada a ver com sua prisão. Tem a ver com a sua culpa, prova da sua culpa, como bem diz o artigo 8.2 da Convenção Americana. E como bem diz a súmula 279, que no recurso especial extraordinário, prova já não se discute mais. Portanto, a sua prova ela já é formada com trânsito em julgado a respeito da prova no acórdão de segunda instância. E, repito, tanto o artigo 5º. Então, você não pode usar 57 para executar a pena, porque a matéria prisional não está no 57, está no 61. Então, o que o 57 está querendo dizer? Com a matéria de prova. Como diz o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa foi a posição adotada por 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa é a jurisprudência famosa de 2016, repito, que não inovou, mas voltou às origens do Supremo, que é o HC 126.292. E o acórdão, vocês podem pesquisar, por 6 votos a 5, os ministros dizem: reconhece a compatibilidade da execução provisória da pena
com o núcleo essencial da não culpabilidade, que possui maior incidência na disciplina jurídica das provas. Não tem a ver com prisão, tem a ver com provas. E as provas se discutem na apelação e não no recurso especial extraordinário, como diz a súmula 279, que não podem ser mais reexaminados em sede de recursos constitucionais. É o que o acórdão diz, em consonância com a súmula que eu acabei de citar, 279, onde se concretiza o genuíno duplo grau de jurisdição e se interrompe a prescrição. É só no acordo de segunda instância. E eu chamo a atenção de vocês para a parte final desse acórdão. Entretanto, tal fato não obsta a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais ou a impetração de habeas corpus diante de plausibilidade jurídica do recurso constitucional. O fato de se iniciar a execução imediata desse acordo de segunda instância, porque os recursos futuros não podem mais discutir matéria de prova, não impede que, se houver uma patente violação à lei federal, e é isso que o Supremo diz, se houver uma plausibilidade jurídica do seu recurso especial, você impetre um HC para aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso especial. Ou, num outro exemplo, se houver plausibilidade jurídica de que o acordo de segunda instância violou flagrantemente a Constituição e, consequentemente, o seu recurso extraordinário tem uma plausibilidade jurídica, como diz o acórdão do Supremo, você impetra um HC para responder ao recurso constitucional extraordinário, preso ou em liberdade? Em liberdade. Então, a jurisprudência do STF, vou repetir, ele volta às suas origens, mas não exclui a possibilidade desse réu, só que excepcionalmente, responda aos recursos constitucionais em liberdade. Só que isso agora não vai ser mais a regra, será exceção. A regra é que você, condenado, já comece a iniciar o cumprimento da sua pena. Por quê? Por todos esses argumentos que nós acabamos de ver, que os 6 ministros adotaram. Porque o artigo 5º e 57, o seu núcleo não tem a ver com o início de cumprimento de pena, mas sim com a matéria probatória. Aliás, não é nem o Supremo que diz isso. Como nós vimos, o artigo 8.2 da Convenção dos Direitos Humanos, que diz que presunção de inocência tem a ver que, enquanto não for comprovada legalmente a sua culpa. E o artigo 8.2 da Convenção Americana diz, e usa o verbo comprovar, ou seja, a sua presunção de inocência até prova em contrário, e prova se exaure no julgamento de recurso de apelação, ou seja, no acórdão condenatório de segunda instância. Entenderam? A nova jurisprudência do Supremo, nova que retorna à sua origem. Só a título de curiosidade, no direito comparado, 90% dos países que são signatários de tratados internacionais na ONU adotam a execução da pena quando houver condenação em primeira ou em segunda instância. Nos Estados Unidos, executa-se a pena na condenação da primeira instância. Foi o que a gente, inclusive, viu. Era assim no nosso CPP brasileiro em 41. Na França, executa-se a condenação de segunda instância, como hoje vem se adotando no Brasil. É assim na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Argentina, só a título de curiosidade, em termos de direito comparado. Vou voltar à tela. E a nossa origem, como eu expliquei, vem da Constituição Portuguesa, que, por sua vez, copia da Constituição italiana pós-fascista, pós-Mussolini. A Constituição Portuguesa, entrem lá na internet, digitem lá no Google, Constituição Portuguesa, porque o artigo 32.2 diz todo o arguido é réu em Portugal. Se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Essa redação é muito semelhante à redação brasileira, porque, como eu disse, nós somos ex-colônia de Portugal e a gente importou, então,
o conceito de presunção de inocência, que não é na condenação de primeira ou segunda instância, mas o conceito de presunção de inocência até o trânsito em julgado. É porque, repito, a presunção de inocência, até para Portugal, que tem uma redação constitucional parecida com a nossa, esse princípio tem a ver com a execução da pena ou tem a ver com prova? Com prova. Até porque o ministro Celso de Mello, ele cita a Constituição portuguesa dizendo, lá em Portugal, o réu é inocente até trânsito julgado. Mas o que ele esqueceu de citar é que o Tribunal Constitucional português, interpretando a Constituição portuguesa, decidiu. Não se encontra em prisão preventiva, mas sim em situação análoga ao cumprimento de pena, o réu cuja condenação foi confirmada pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e dele interposto para Tribunal Constitucional. Ou seja, o próprio Tribunal Constitucional português, interpretando a Constituição portuguesa, que é a nossa origem, do artigo 5º e 57 da Constituição brasileira, disse que o trânsito julgado da presunção de inocência é para a matéria probatória e não para a matéria prisional. Tanto não é incompatível com a matéria prisional que o próprio Tribunal Constitucional português admite cumprimento de pena com recurso pendente para o Tribunal Constitucional. É porque, da mesma forma, o recurso contra o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português para o Tribunal Constitucional é para discutir provas ou para discutir violação à Constituição portuguesa? É para discutir violação à Constituição e não para discutir prova. A prova já transitou em julgado com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português. Ou seja, até lá, na nossa fonte legislativa constitucional, se interpreta a presunção de inocência como matéria probatória ou prisional, como matéria probatória. E matéria probatória, ela transita em julgado, ela se exaure com o julgamento do recurso de apelação. Porque recursos constitucionais futuros, como os recursos especial e extraordinário, não visa mais a discussão de provas. Vide súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. E só para a gente completar o raciocínio, essa estatística que eu vou apresentar, na verdade, foi apresentada pelo próprio ministro Barroso no seu voto. Dos 68.944 recursos especiais interpostos pela defesa, apenas 0,62 resultaram em absolvição e 1,02 substituindo pena, somando no total 1,64%. Ou seja, isso prova que mais de 98% dos recursos especiais interpostos pela defesa não é para absolver o réu, mas sim para evitar o trânsito julgado e aproveitar aquele lapso entre 2009 e 2017, quando o Supremo dizia que o réu só ia para a cadeia para cumprir pena depois do exaurimento de todos os recursos. Ou seja, eram recursos meramente protelatórios. E o objetivo não era para garantir a absolvição, mas sim para retardar o cumprimento de pena. Até porque recursos que resultavam realmente na absolvição foram só 0,62%. Recentemente, na semana retrasada, o jornal O Globo fez uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal. E dos 25.707 recursos extraordinários analisados, só 9 casos resultaram em absolvição. Dos 25.707 recursos extraordinários interpostos pela defesa, 1,12 foram deferidos em favor da defesa, por diversos motivos. Prescrição, que não tem nada a ver com inocência, uma mudança de regime prisional, do fechado para o semiaberto, mas você continua preso. Agora, efetivamente, dos 25 mil recursos extraordinários, em casos de inocência, ou seja, de absolvição, só 9 casos. Só 9 recursos foram provistos para absolver. Isso representa 0,035% de recursos extraordinários
que absolveram réus. Portanto, vou repetir, recurso especial e extraordinário não é para garantir a absolvição de um inocente injustamente condenado. Estatisticamente já está provado. Recursos constitucionais têm como objetivo único e exclusivo para protelar e retardar o trânsito em julgado. Porque alguns ministros sustentam que só com trânsito em julgado se cumpre pena, como se a presunção de inocência tivesse a ver com o cumprimento de pena e não com a matéria probatória, que já transitou em julgado com o julgamento da apelação. Até porque, repito, matéria de pena não está no artigo 5º, inciso 57. Matéria de pena não tem nada a ver com presunção de inocência. Matéria de pena está no 5º, inciso 61. 61. E não sou eu que estou dizendo, é a Convenção Americana de Direitos Humanos que diz que presume-se inocência até comprovada a culpa do réu. Comprovada. É matéria de prova a presunção de inocência. Não tem nada a ver com a matéria prisional. E para atualizarem vocês, olha, e um lembrete. A Sauei, inclusive teve o defensor público, deu a entrevista, né? 25 mil com 9 absolvições, 9 não significa poucos casos. 9 significa falhas, realmente. Teve 9 réus que foram condenados justamente, dos 25.707. Esses 9 foram condenados justamente, na visão do Supremo Tribunal Federal. E aí você fala, então você não pode executar a pena. Se você tiver um caso de réu condenado pela segunda instância e que pode ser inocentado no STJ e STF, você não pode executar a pena dos demais 25.706. Posso sim, porque esses novos casos, repito, não são a regra, são a exceção. E o Acórdão Supremo prevê a exceção. Se você foi condenado em segunda instância, injustamente, com flagrante ilegalidade ou com flagrante inconstitucionalidade, em bom português, se a sua tese para o recurso especial e recurso extraordinário houver plausibilidade jurídica, o que o HC 126.292 decidiu? Perdão. Caiu, eu me excedi aqui e acabei derrubando o meu tripé. O acórdão decidiu... Espera aí, pessoal. Perdão. Aqui, ó. O acórdão, só para relembrá-los, decidiu que, quando houver plausibilidade jurídica do recurso especial, recurso extraordinário, cabe uma impetração de HC para que o réu responda o processo em liberdade. Então, novamente, a execução provisória da pena, embora o assunto seja altamente discutível, esse assunto já foi decidido por 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de novo, assim foi a nossa tradição jurídica, desde o CPP de 41 até as súmulas 9 e 267 do STJ. O Supremo ele rompe com essa tradição brasileira entre 2009 e 2016, quando impede a execução provisória da pena. Certo ou errado, essa foi a nossa tradição. Pelo contrário, a gente não tem a tradição de proibir a execução provisória da pena. O único período em que o Supremo proibiu a execução provisória antecipada da pena foi entre 2009 e 2016, quando a gente voltou às origens. E repito, eu sei que pode ter inocente cumprindo pena decorrente de acordo de segunda instância. Eu sei que um condenado que está cumprindo pena em segunda instância, ele pode ser absolvido num recurso especial extraordinário. Ele tem 0,62% de ser absolvido em recurso especial. Ele tem 0,035% de ser absolvido no recurso extraordinário. E para esses casos, meu amigo, é muito simples. O Supremo já decidiu. Se você realmente é inocente, se o acórdão condenatório for flagrantemente injusto, você tem plausibilidade jurídica do seu recurso constitucional. Então é caso de impetração de HC para você não cair na regra do cumprimento imediato de pena, mas sim na exceção de responder aos recursos constitucionais em liberdade. Ou seja, o acórdão
ele prevê a execução antecipada de pena, mas ele também prevê a exceção e a solução para casos de plausibilidade jurídica de absolvição, que estatisticamente representa 0,62% no STJ, recurso especial, e 0,035% no STF, no recurso extraordinário. Só para uma atualização, depois do acórdão do Supremo, que volta às origens, no HC 126292, houve a impetração de AD6, 43 e 44, anotem. E nesses AD6, 43 e 44, o Supremo Tribunal Federal manteve a sua decisão, voltando às suas origens, dizendo que a execução provisória ou a execução antecipada ela é compatível com a presunção de inocência. Há 3 semanas atrás, o Supremo reafirmou essa jurisprudência no habeas corpus do ex-presidente Lula, dizendo que ele tem que cumprir a pena porque ele já foi condenado em segunda instância. E na semana passada, o PCdoB impetrou uma terceira ADC, número 54, que ainda não foi julgada. Em suma, o princípio da não culpabilidade, segundo 6 ministros, não é incompatível com a execução provisória da pena. Aliás, essa tese é de 8 ministros, porque 6 votaram a favor da execução em segunda instância. 2 votaram a favor da execução na terceira instância, que é o Gilmar Mendes de Astófoli. Só 3 que sustentam que a execução da pena deve ser no exaurimento do recurso extraordinário. Se você parar e pensar, 8 ministros já admitem execução provisória. A diferença é que 6 admitem logo na segunda instância e 2 na terceira instância. Só 3 ministros minoritariamente sustentam a execução só na condenação da quarta instância. O Brasil é um dos poucos países onde houve esse período entre 2009 e 2016 que exigiu o cumprimento de pena só depois da sentença condenatória transitada em julgado em quarta instância. No direito comparado, nós já vimos. Os demais países executam a sua condenação na primeira e na segunda instância. O Brasil sempre fez isso. Mostrei para vocês a evolução legislativa e a evolução jurisprudencial. Nós só estamos retornando à nossa origem, porque já está comprovado que, estatisticamente, os recursos especiais extraordinários não estão discutindo casos de inocência, porque só 0,62 são absolvidos, só 0,035 são absolvidos no Supremo. E para esses casos, repito, que não são a regra, mas sim as exceções, para esses casos, o próprio Supremo admite impetração de HC diante da chamada plausibilidade jurídica. Foi o que eu disse para vocês, meus amigos. Foi o que eu disse para vocês, meus amigos. O tema ele é espinhoso, o tema é complexo, ele é difícil, desperta paixões políticas, ideológicas, juridicamente, não só juridicamente, o nosso país politicamente está radicalizado, e isso também reflete no meio jurídico. Como eu disse no início dessa exposição, eu tenho a minha opinião, só estou aqui dando uma visão técnica jurídica do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Tudo o que eu disse não é invenção minha, vocês perceberam. Eu pedi inclusive para vocês me acompanharem aí com o Código de Processo Penal original, com as súmulas revogadas do STJ. Assim foi a nossa legislação, assim foi a nossa jurisprudência. A nossa jurisprudência, na verdade, ela só ficou diferente quando proibiu a execução antecipada entre 2009 e 2016. Hoje nós voltamos à nossa origem, as explicações jurídicas são essas, você pode não concordar, mas essa é a explicação jurídica de 8 ministros, 6 antecipando a execução na segunda instância e 2 antecipando na terceira instância. Apenas 3 ministros só admitem execução com o efetivo trânsito julgado.
porque eles partem da premissa que a presunção de inocência com trânsito julgado tem a ver com prisão. E a gente acabou de estudar que 8 ministros sustentam que a presunção de inocência com trânsito julgado não tem nada a ver com a prisão, tem a ver com a matéria probatória. E a matéria probatória, ela transita em julgado, a matéria probatória, ela se exaure no acórdão condenatório de segunda instância, porque os recursos constitucionais não têm como objetivo discutir provas. Isso, inclusive, é definido na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8.2. Para finalizar o raciocínio, matéria de prisão, você não pode invocar a presunção de inocência do artigo 557, porque matéria de prisão ela é retratada no